Olá a todos, tudo bem? É importante ter a sua presença aqui nessa nossa Semana Contábil. Me chamo Jacó, sou analista de sistemas na Lab TTI e hoje, mais do que especial, recebo aqui a minha colega, companheira de Cefígio, Saskia. Tudo bem, Saskia? Tudo bem, Jacó. Que bom ter você aqui conosco, aceitando esse convite para esse desafio, que para a gente é um desafio também, a primeira Semana Contábil, né? Primeira de muitas, né? Que se tudo correr bem com o projeto, a gente vai dar continuidade a isso, né? Como a gente já vinha conversando nos bastidores, né? A intenção é fazer um bate-papo, né? Sobre o nosso assunto de hoje, né? Que é o Bloco K e a sua simplificação. Mas, antes de tudo, queremos saber, quem é a Saskia? Bom, primeiramente, né, obrigada Jacó e obrigada WTTI pelo convite, né, de participar dessa Semana Contábil, a primeira de muitas, né, esperamos. Acho super importante esse trabalho que vocês estão fazendo, né, trazendo mais do que informação, a conscientização para esses assuntos, que para muitos são do dia a dia e para outros nem tanto, né? Mas é bom saber, né? É bom sempre estar informado. É bom, informação nunca é demais, né? Sim. Com certeza. Bom, a Saskia, eu sou contadora, né? Sou formada em gestão financeira, econômica, orçamentária e contábeis. Né, tenho pós-graduação em contabilidade internacional, faço pós em compliance e direito tributário e contabilidade forense, mas tudo isso por quê? Né? Porque eu gosto de auditoria, né? A minha área praticamente é muito assim, o CSI. praticamente o CSI. Então eu sempre busco aperfeiçoamento nessa área, né, de sempre melhorar e tudo mais. Então, eu sempre estou estudando, sou uma pessoa que não paro de estudar. E além disso, né, estou no Cefígio, onde a gente se conheceu. Faço parte do Cefígio já tem 10 anos, mas tem 2 anos que assumi, né, a incumbência de presidir o grupo e é um orgulho para mim. Diga-se de passagem, muito bem presidido. Ai, obrigada, são seus olhos. E trabalho também, né, presto serviços na área fiscal, atualmente trabalho na Becomex, né, na área de regimes aduaneiros, mais especificamente o Recof SPED, que é onde está inserido o nosso querido assunto, né, o Bloco K. A gente vai falar mais sobre isso, mas só adiantando, né? O Bloco K no modo completo, ele é obrigatório, né? Para quem tem regimes especiais, o Recof SPED e o Repetro, é um exemplo desses regimes. Então, já trabalho aí 3, 4 anos só nessa área, né? E o que mais que eu posso falar da Saskia, né? Acho que é isso, Jacó. Eu vou começar a fazer uns cursos também, porque vocês viram o garbo do currículo, né? Quem sou eu aqui? Um simples do baixo clero, né? Mas tudo bem. Que isso. Vamos lá. Então, o nosso assunto, por natureza, ele já é um desafio, né? Sim. Porque quando a Receita criou essa criança, estava bem inspirada. Sim, né? sim. Mas, para a gente poder entender a questão do Bloco K, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Vamos entrar lá no DeLorean, com Marty McFly, e voltar, e vamos né? dar uma voltadinha de volta pro passado. Vamos de volta para o passado, não para o futuro, vamos de volta para o passado. Sim. Né? E o que é o Bloco K? Então, como é que a Saskia vê o Bloco K? Primeiro a gente tem que separar, né, também o Bloco K e o livro Registro de Produção, Controle e Estoque, porque o Bloco K é a versão digital
desse livro. Que um livro que já existia desde 1900 em Guaraná com Rolha. Desde 1970, né? E que Instituído pelo todo convênio. mundo fazia. Inclusive o convênio é sem número. Sem número. E todo mundo fazia. Primeiro convênio, todo mundo fazia. Né? Todo mundo, né? O pessoal até... lágrima correu dos olhos agora dos contadores. Nostálgico. A nostalgia, todo mundo fazia esse livro, né? Então a gente tem que... Começa daí, né? Então, se a gente já tinha um livro, né, onde a gente tinha que especificar o que era produzido, quais eram os insumos consumidos, né? O produto acabado, enfim. Desde 1970, onde os livros eram todos manuais, papel, né? Mais uma lágrima correu agora. Mais uma lágrima. Aqueles cadernos pretos, exatamente. né? E com o advento também do SPED, né, de tornar tudo isso eletrônico, o bloco K se tornou apenas mais um registro dentro do SPED. Então a gente já tem todos os registros, né, de movimento de entrada, saída, participantes, cadastro de produto e tudo mais. E o que faltava? Faltava a união, né? Fechamento disso. Então, se eu já tenho movimento de entrada, de saída de nota, participantes, do inventário, né? Que mais? Toda a apuração. Exato. Né? Então, o que faltava? Faltava o livro Registro de Produção e Estoque. Sim. Se a gente for lembrar um pouquinho, né, nessa volta no tempo, né? Como a Saskia falou, nós tínhamos esse livro de registro de controle e produção de estoque, que era um livro como era o livro de entrada, o livro de saída, o livro de apuração, né, que você também precisava... Com informações mensais. Com informações mensais, né, inclusive. E aí depois, com o advento do SPED, lá em 2007, quando começou efetivamente o projeto SPED, a gente teve uma informatização da receita. Exatamente. Não? E existia... Começou, inclusive, com a nota fiscal eletrônica. Isso, foi o primeiro projeto. Isso, foi o primeiro projeto. E aí existia, em Minas Gerais, uma obrigação acessória que eles chamavam de SPED-UI. O que era esse SPED-UI? SPED-UI é toda a parte de entrada, saída também. Imagina que é um layout semelhante que a gente tem hoje. E ele também olhava o bloco K lá. Só que esse bloco K deles, ele era muito extenso. Ele chegava a nível de movimentação. Para vocês terem uma ideia. Então, com isso, o que o pessoal do Confaz, né? Houve as reuniões do Confaz, disseram, não, isso aqui é muita informação para a gente chegar e pedir agora. Então, eles fatiaram o SPED, o tal do SPED-UI, e criou-se o EFD ICMS-IPI. Inicialmente, o EFD ICMS-IPI veio com registro de entrada, registro de saída, registro de apurações e deu. Era isso. Aí depois disso veio a complementação, que é o EFD Contribuições, do PIS e COFINS. E depois começaram as melhorias no SPED fiscal. Né? Que aí veio o CIAP, né? Para complementar, para poder ter o crédito ativo. Exato. Né? E aí veio o tão falado bloco K. Inicialmente começou com o estoque escriturado, mais a produção no estabelecimento e o reconhecimento da produção no estabelecimento. E aí o Estado começou a receber essas informações do fisco. Ele viu que era bom, e aí vamos aperfeiçoá-lo. E aí nós chegamos onde a gente tem hoje o bloco K completo, que são 20 tipos de registros diferentes, sendo que a partir de janeiro de 2023 nós teremos mais um tipo de registro, totalizando 21. Né? Então, isso é só para vocês terem uma ideia do cenário do que era o bloco K. Né? Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, hoje eu mando estoque escriturado, desmontagem de materiais, movimentações internas de mercadorias, itens produzidos e seus insumos, itens industrializados por terceiros e seus insumos, reprocessamento, aí temos também produção conjunta, né? Tanto no estabelecimento como fora dele, os registros de correção de apontamentos, que dá até uns 3 tipos de ruim, esse tipo de coisa, né? E chegamos à formatação que ele tem hoje, né? Então, isso é
Só uma pincelada do histórico, né? Então, seguindo adiante, quais processos estão inclusos nessa obrigação? Particularmente esse tema aqui eu adoro. Sim. Eu amo isso aqui. Por quê? Né? Por quê? Por quê? Vamos lá. Por quê? Assim disse o Ronaldo. Né? Lá em 2007, quando começou a informatização, o governo começou a receber as notas fiscais eletrônicas, ou seja, ele tinha tudo que tu produz, tudo que saía da tua empresa. Então ele tem todos os produtos que você vendia, seja ele produzido internamente ou seja ele só revenda. Legal? Então eu já tenho uma visão. Depois eles incorporaram o FD, ICMS-PI. Então eles tinham toda a parte de entradas. Legal? Show! Eles viram, então eu tenho tudo que entra, eu tenho tudo que sai. Agora eu vou querer o estoque. O que eles fizeram com isso? Implementaram o bloco H do inventário. Então tá lá tudo que eu tinha. Então esse bloco H, pelo regime, pela legislação, desculpa, eles têm o processo de mandar anualmente. Então sempre manda o bloco H quando? No mês de fevereiro, né? Referente a 31/12 do ano anterior. Que essa escrituração é entregue sempre em março. Exatamente. Então, dia 31/12, qual era a posição final do meu estoque. Por isso que é importante sempre ter o inventário atualizado e tal. Existem alguns QNAIs que são obrigados a enviar mensalmente o bloco H. Né? E existia inclusive no estado de Santa Catarina, desobriga a geração do estoque lá no bloco X, se você entrega o inventário mensal. Então, uma começa a complementar a outra. Né? Aí o governo, beleza, então eu tenho um estoque uma vez por ano. Não, mas isso ainda não me é suficiente. Aí entrou o bloco K, que aí começou a ter a posição do estoque dentro, mensal. Né? E aí tem uma pequena diferença, uma sutil diferença com relação à questão do bloco H. Por quê? O que eu mando anual, referente a 31/12, eu mando tudo aquilo que eu controlo o estoque. Tudo. Né? Para o bloco K, somente algumas finalidades, alguns tipos de produto. Aqueles que estão inseridos no processo produtivo. Por exemplo, matéria-prima, produto acabado, né? Produto em processo, bem lembrado. Né? Então, tudo aquilo que faz parte do processo produtivo vai no bloco K, que é só quantidades, né? Diga-se de passagem, né? Porque todos os registros do bloco K, nenhum deles trata de valor, apenas quantidade. Valor, quem vai tratar é o bloco H. É o bloco H. Porque eu vou ter que ter o valor unitário daquele item. Isso, exatamente. Né? Então, assim, inicialmente, né, como a gente comentou, foi mandado o quê? Primeiro, o K200, que é a movimentação de estoque, ou seja, como se fosse a posição escriturada do meu estoque no final do mês. Né? Então, vão mandar os itens e as suas quantidades. Então, aí que surgiu uma das máximas, né? Tudo que está no bloco K tem que estar no bloco H. Mas nem tudo que está no bloco H tem que estar no K. Exatamente. Por isso que uma das grandes revisões a serem feitas para quem entra nessa obrigação é o cadastro de produto. É o tipo do item, né? Porque eu tenho que revisar e você mais do que eu sabe essa necessidade de revisão, né? Sim. Não, e é um dos... Eu trabalho com grandes empresas, assim, né? E eu costumo falar assim, que o nome da empresa não tem nada a ver com relação à organização, né? Porque uma coisa não está ligada à outra. Não é assim, quanto mais famosa, mais organizada. Mas isso acontece só no sul da França. Aqui no Brasil não, só no sul da França. Com certeza. Então, assim, quanto maior a empresa, maior a probabilidade de desorganização, porque são muitos processos, né? São muitos itens
E são muitas pessoas mexendo naquilo. Então, o tipo de item, ele é importantíssimo nessa hora da classificação, né, desses itens. Porque se eu tiver um item errado, por exemplo, eu vou ter uma produção, né, classificada como uso e consumo, e eu estou movimentando aquele uso e consumo na produção. Não quer dizer que eu não posso usar uso e consumo na produção. Existe uma questão de relevância, né? Conceito de relevância, mas se eu estou movimentando grandes quantidades em tipos de item que não tem nada a ver, né? Aquilo lá na frente pode ser um problema para mim. Pode criar um passivo para mim, né? Pode criar um baita de um passivo, né? E para resolver isso? Então, parece simples, né? Parece muito básico quando a gente fala assim, nossa, tem que revisar cadastro de produto. Ai, pra né? quê? Pra quê? É uma Sempre coisa fiz tão assim. básica, né? A pessoa que tá lá, mas a gente vê na realidade que isso não acontece, né? Não acontece. Então, hoje ainda, eu também tenho problemas, né? De tipo de item, né? Cadastro de produto errado, mais de um cadastro para o mesmo item. Então, assim, são coisas que assim, estão no guia prático muito bem documentados, mas que na realidade não funcionam dentro das empresas. Na prática, Na né? prática, né? Assim, vamos lá. 2 pontos, né, que eu achei interessante que você comentou. Primeiro, da relevância, né? Às vezes, quando eu tenho dentro da empresa, eu compro um material, esse material eu compro às vezes para minha produção interna ou às vezes para uso e consumo. Eu posso ter um código só? Pode ter um código só, não há problema nenhum, né? O que acontece é que, segundo a Receita, quando você tem um produto que ele tem mais de uma aplicação, considere-se aquela que tem maior volume, Exatamente. maior volume monetário, ou seja, se eu compro mais para a produção, ele é um material... Ele é uma matéria-prima, né? Uma matéria-prima, é um insumo. Se eu compro mais para uso e consumo, então ele é para uso e consumo. Isso. Mas aí existe um pequeno gapzinho que vai de encontro a essas validações do PVA. Por quê? Se eu não me engano, salvo um erro, uso e consumo não entra no bloco K. Não entra. Então, nesse caso, eu separo isso em 2 códigos. Aí eu tenho que separar em 2 códigos, realmente, né? E aí é onde eu compro essa matéria-prima, ela entra no meu estoque como insumo, e depois eu transfiro aquilo que é para uso e consumo, eu reclassifico e transfiro isso para produto de uso e consumo, né? Pela outra finalidade. Né? Até para isso, o próprio SPED já tem uma legislação para isso, que é um registro que se chama movimentação interna entre materiais, que é o K220, né? Então, esse K220, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um produto e vou aplicar em outro e vou dizer, porque assim, a gente sabe que o estoque não brota. Exato. Só que não pode brotar, gente, tá? Não brota. Ele não vem do chão, tu não joga lá e põe uma aguinha ali. Apareceu no meu estoque. Não, isso não existe, né? Então, todo o estoque, quando eu falo em estoque, eu tenho que estar amparado por um documento fiscal. Isso, exatamente. Né? Essa é a premissa, legal? Não vem do nada. Não vem do nada, ok. Não vem do nada, show de bola. Então, porém, a Receita nos dá a liberdade de, em alguns casos, eu trabalhar com essa movimentação interna, onde eu tiro de um produto, eu justifico a saída de um lugar para que ele entre em outro. Por exemplo, eu sou um produtor rural, né? Eu sou uma indústria e compro de um produtor rural, né? Ele entra, eu compro cachos de banana. Entrou, eu tenho lá caixa de banana. Só que agora eu vou transformar isso em penca de banana. Eu não tenho a nota da penca de banana, eu tenho a nota do cacho de banana. Sim. Eu posso fazer a transferência de um para outro. Né? Um para outro. Então eu transformo um cacho de banana em
em 5, 6, 10 pencas de banana. Isso. Aí se a empresa estiver fazendo certo, ela vai fazer o K220. Sim. Né? Mas aí você pega empresas que, né, não faz o K220. Ela simplesmente... Sim, nada nessa mão, nada nessa. Não tem esse registro de reclassificação, né? Você pega direto vários K230, K235, quando você vai ver o tipo do item. Ah, não vai o tipo do item. Daí você pensa, mas como é que informou dentro do SPED, né? É que o que acontece, né? No nosso caso, validado realmente não pode. Você só não consegue entregar. Uhum. Mas você pensa o seguinte, o que está dentro do RP nem sempre é o que está refletido no SPED fiscal. Sim. Né? Então, quando a gente puxa as informações de dentro do RP, né, e compara com o que está sendo entregue ao fisco pode estar até certo. Até um certo ponto, né? Com essa questão assim, aquele negócio, né? Se validou, tá certo. Sim. Com aquela... não deu tela de aviso no PVA, tá tudo certo. Não deu errado, então tá certo. Dá até uns 3 tipos de um negócio desse. Mas a gente trabalha com as informações, né? Além das informações do SPED, a gente tem que lembrar que não é só o SPED fiscal que é a nossa fonte de informação. A gente para ter uma informação de bloco K, que é informada dentro do FD, você tem que ter algo dentro da empresa. Normalmente Sim. É o relatório de produção mesmo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Quem trabalha com SAP vai ter a MB51, que é o movimento de produção de estoque. Quem trabalha com, sei lá, Proteus vai ter um outro relatório equivalente à movimentação de estoque. É com essa movimentação, né, com todas as outras movimentações de dentro do RP, que eu vou formar a informação do bloco K. Sim, né? Num sistema integrado, por exemplo, o WTTI também tem toda essa parte de ordem de produção, desde uma industrialização simples que a gente chama, né? Que às vezes o nicho de mercado, eu não preciso ter um controle de produção muito efetivo na questão de hora-máquina, não controla hora-máquina, não controla hora-homem. Sim, né? Então, existem 2 modelos hoje. Não é tão rigoroso, né? Exatamente. Então, não existe. Até porque essas informações, elas não vão para o bloco K, né? Então, hoje eu consigo trabalhar dentro do WTTI também com 2 formas dessa industrialização. Uma completa, né? Onde eu trabalho a questão da ordem de produção completa, hora máquina, hora homem, custeio e tal, e tem a industrialização simples, onde eu trabalho também a ordem de produção, entrada do estoque, baixa de produção. Entrada de nota, saída de nota, e aí movimentação a produção e consumo. Isso, exatamente. Né? Então, existe, né? Então, tudo vai depender da ferramenta, se a ferramenta vai te possibilitar todos esses controles. É uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Daqui a pouquinho, aguardem, né? Aí assim, Saskia, eu te convido a gente dar uma navegada falar um pouquinho de cada registro, bloco, né? Cada registro, vamos chamar de bloco porque assim, tem coisas que são juntas, né? Então, sim, são duplinhas, né? Duplinhas, né? Duplinhas, às vezes tem até um trio, né? Mas faz parte, né? Assim, para vocês verem, assim, eu fiz uma colinha, né, normal. Eu também tenho uma colinha. Né, uma colinha, então, assim, que o assunto necessita, a gente não consegue lembrar de cabeça de tudo, né? Então, vamos lá. A gente começa, né, com apuração, onde você vai colocar o período de apuração que você está fazendo, bloco K. Temos o estoque escriturado, é aquilo que a gente já conversou antes. É o K200. É o K200, né? O K200, na verdade, é o quê? É a posição de estoque no dia 31 do mês que eu estou entregando a escrituração. Exatamente. Legal? Então, quanto a isso, eu acho que não tem dúvida nenhuma. Até aqui, simples, até aqui, né? Só lembrando que nesse registro só vai aqueles cujo tipo esteja relacionado com o processo produtivo. Para mais informações, vide Guia Prático do SPED, tá bom? Em sequência, a gente tem
K210 e 215, que trata da desmontagem de mercadorias. Vamos lá. Onde é que eu aplico isso? Desmontagem de mercadorias. Bom, normalmente, vou dar um exemplo de uma empresa que eu cuido, tá? Uhum. Essa empresa faz estruturas metálicas. Faz estruturas metálicas, ela produz e recebe também para produzir, recebe de terceiros para confeccionar. Para confeccionar. Uhum. Então, essa faz montagem e desmontagem. Uhum. Tá? Além da produção. Ela faz a estrutura metálica dela, que é a produção dela, e vende, e ela recebe a produção contrária, né? A produção reversa. Ok. Ela faz a montagem e desmontagem e usa a própria estrutura metálica dela também para fazer isso. Legal. Tá? Um outro exemplo que a gente pode citar também, por exemplo, assim, ó, eu tenho lá, às vezes o meu comercial faz uma promoção. Sim. E monta um kit. Isso, também. Né? E esse kit ele é sazonal. Então, 2 meses de promoção e tal. Terminou a promoção, eu estou com os kits montados no meu estoque. Isso, né? Também. Aí o que acontece? Eu faço a logística reversa. Agora eu vou pegar o kit, desmontar ele para voltar os produtos para o meu estoque. Isso. Tem também o caso de que, por exemplo, eu faço chapa metálica e dessa chapa sobrou uma outra estrutura lá que eu vou usar para fazer um outro produto. Esse outro produto eu vou usar numa outra ficha técnica, vou montar uma outra coisa. Então ela vai fazer parte desse processo de montagem e desmontagem. Não, tem esse caso da sucata, né, que eu quero falar do reprocessamento, na verdade. Tá. É o reprocessamento, mais lá na frente. Mas a gente pode colocar, porque assim, ó, quando você vai lá no perguntas e respostas, né, você tem o perguntas frequentes do FD CMSPI. Certo. Lá eu tenho todos os casos de desmontagem, por exemplo. Então, tenho casos, por exemplo, que eu quero, que eu recebi em concerto de fazer alguma coisa, como é que eu faço isso dentro da empresa se eu não tenho mais opção de fazer o reprocessamento? Eu vou usar aquele produto que voltou em reprocessamento e quero fazer uma outra coisa, eles sugerem que você use para fazer a desmontagem. Use os blocos de desmontagem para solucionar aquele problema. Então, isso é legal de ver, porque nem sempre esses blocos que a gente está falando aqui, eles vão servir para os seus fins, mas muitas vezes eu vou solucionar outros problemas usando esses blocos. Entendi. Não, é importante isso, porque assim, às vezes a gente tem o dia a dia, né, e às vezes tem aquele conceito, né, do processo, né? Sim, eu me atrapalhei um pouquinho ali no começo, porque eu queria explicar esse exemplo e não consegui encaixar ali, mas assim, ó, Jacó, só puxando o gancho do perguntas frequentes, não sei se vai dar tempo da gente falar aqui, mas é até uma curiosidade, porque não sei se tu já percebeu, ele tem mais ou menos 130 páginas. Essas perguntas frequentes. Tem. Só de bloco K tem 80. Dá alguma coisinha pro cara estudar, né? Dá alguma coisinha pro cara estudar. E sabe o que é interessante? Porque assim, ó, bem no começo lá do bloco K, a gente não tinha... quando acontecia qualquer situação, a gente não tinha como solucionar. Você ficava no escuro, você tem um guia prático que era limitado a dizer o que cada registro fazia e o que você tinha que informar em a validação, mas não exatamente era o teu caso, né? Eu tenho um caso, cada empresa é um universo. Normal. Cada empresa é um universo. Normal, faz e aí parte. o que acontece? Muitas empresas
tem um processo de produção muito particular. E aí a Receita vem e diz assim, ó, você tem que me informar nesses registros aqui o que tu faz. Aí a empresa diz, mas eu não consigo. Sim. Então, lá no começo não tinha essas informações. Hoje, se a gente for olhar lá no Perguntas Frequentes, eu tenho casos assim absurdos, mas a Receita está respondendo. Sim, isso que é importante. Eu acho que é importante isso, né? Porque assim, ó, são os casos práticos que os contribuintes colocam, que às vezes a gente não sabe como adequar esses casos práticos ao processo do dia a dia. Porque assim, ó, vamos ser sinceros, né? Às vezes quem monta a obrigatoriedade está do outro lado do balcão e ele não tem a vivência do dia a dia das empresas. E algumas coisas elas precisam ser adequadas, precisam ser normatizadas pela própria Receita. Né? Então, por isso que existem complementos, vão liberando situações novas, registros novos, né? Coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Sim. Então, assim, eu acho que ali a questão de desmontagem acho que foi bem esclarecida, né? Agora nós temos aquilo que a gente já falou, né? Que é outras movimentações internas, né? Que é o exemplo da banana, né? Que a gente comentou ali, né? Sim. Ou, por exemplo, eu quero reclassificar um produto porque ele vai com uma codificação diferente, porque ele vai vender lá pro norte. Então, pro norte ele tem uma codificação, porque tem uma comissão diferenciada, eu quero fazer um controle meu. Posso ter um cadastro repetido? Posso ter, nada me impede. Porque às vezes a minha necessidade é uma, né? Então, eu posso ter essa sistemática, né? Então, faz parte do processo. Aí a gente vem para os itens produzidos e insumos consumidos, ou seja, K230 e K235. Isso. Que isso nada mais é do que a produção da interna. própria empresa, né? Exatamente. Né? Então, ali eu vou conseguir dizer quais são as ordens de produção, né? Pelo K230, quando começou, quantidade produzida e tal, data, né? E aí temos os insumos consumidos, né? Que são os itens que fazem parte do processo produtivo, ou seja, o que eu usei para fabricar aquele produto. Né? Então eu vou ter lá a camiseta, é o meu produto acabado. Isso. Ou a camisa, né? Camisa. O produto acabado. Aí lá no o K230 vai ser a camiseta. A camiseta, né? A camisa. E o K235 vai ser o botão, vai ser o tecido, o fio. Isso. Para exemplificar, né? Por aí, com certeza. Né? Aí na contrapartida nós temos K250, 255, que é a mesma produção somente executada pelo um terceiro. Exatamente. É o mesmo processo. Eu reconheço essa produção, né? Então eu estou dando entrada dessa produção e estou baixando os itens, aqui é importante, né? Os itens que eu baixo são os itens que eu enviei para o terceiro. Exatamente. Se o terceiro usar algum insumo, alguma matéria-prima dele, isso não é relacionado no K255. Exatamente. É relacionado apenas os insumos que a empresa mandou para a industrialização. Ou seja, né, fazendo só um ponto a ponto, né? Digamos que eu tenho um produto e pedi para a Sasca industrializar para mim. O que vai acontecer? Quando eu gerar o SPED, eu vou gerar o K250 e 255, porque a Sasca já mandou para mim o produto. Então eu estou reconhecendo. E a Sasca, por sua vez, vai fazer o K230 e 235, ou seja, o que ela produziu internamente. Tá? A produção interna dela tanto produção para venda própria como uma produção para terceiro. Tá? Eu não posso confundir esse item com o K250, que é onde eu, como produzir fora, né? Que mandei para produzir fora, recebo esse material. Tá? Então tem que ter essa diferença. E aí tem um detalhe, né? Vocês notaram o negócio que existe uma correlação? O que acontece com isso? É um ponto de auditoria da própria Receita Federal. Exatamente. Ela confronta quem mandou industrializar com quem industrializou. Né? Então ali nós temos um ponto de validação. Sim. Um deles, né? E é engraçado, né? Porque se você for fazer, sem olhar para o bloco K, mas se você for fazer essa verificação normalmente, né, pelos livros normais, já não fecha. Não. Já não fecha aí. Bem, né? Por aí. Então você ou tá faltando nota,
Coisa que não acontece Não, aqui, não, aqui isso não acontece. Aqui não. Aqui é Joinville de France. Joinville de France. Ou tá sobrando nota, né? Às vezes você tem mais retorno do que deveria, né? Tá faltando nota. Então, assim, as pontas não se casam. Né? Entendi. Você não tem... E isso é normal, quer dizer, não deveria, mas é que não existe. Eu recebo muitas empresas, tá, Jacó, que me dizem o seguinte: eu não faço controle de terceiro. Isso é um erro? Porque no K200, Não só faço voltando um controle. pouquinho, tá, gente? No K200 eu tenho 3 tipos de estoque. Exatamente. O estoque próprio que está em meu poder, ou seja, aquilo que eu compro e uso internamente. Estoque próprio que está em poder terceiro, que é aquilo que eu compro e mandei industrializar fora. E estoque de terceiro em meu poder. Em meu poder, exatamente. Esses 3 estoques eu preciso colocar Exatamente. no SPED e no K200, tá? Mas a realidade é outra, né? Não controlo estoque de terceiros. Deveria, porque eu preciso ter. Assim, eu penso igual, deveria, né? Independente de achar que é um abuso, né, da receita, eu querer controlar. Independente disso, tá na norma, tem que fazer, né? Até porque eu preciso ter esse controle, que eu preciso depois Exatamente. fazer a nota de retorno de industrialização Exato. com a baixa simbólica dos insumos. Exatamente. Ou seja, tudo está amarrado. Tudo tá amarrado, mas assim, infelizmente ainda precisa de muito tempo, né, para conscientizar que realmente tudo que está escrito precisa ser feito. Né? Hoje a maioria das empresas não controla o estoque em terceiros. Isso pode ser um grande problema. É um problema. Então tá. Na sequência a gente tem o quê? Reprocessamento e reparo de produtos e os insumos que foram consumidos nesse reprocessamento, né? Sim. Então, o reprocessamento, né, como a Sassi também estava falando antes, né? Ele é um processo onde, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu gosto de usar muito esse exemplo, né? Eu sou uma empresa que fabrica camisas, né? Então, fabriquei camisas, aí essas camisas passam para um setor de qualidade. Isso. Dessas 10 camisas que eu produzi, 4 tiveram problema. Quebrou o botão, né? Teve problema na gola, alguma coisa nesse sentido. Então, esses produtos entram na produção, entram como produto produzido, eu reconheço a produção disso. Né? Depois disso, o que vai acontecer? Esses produtos, eu faço uma movimentação interna, um K220, onde ele vai para produto a ser remanufaturado, ou seja, camisa a ser refaturada ou a ser reparada, beleza? Isso. Aí eu faço o reparo dessa camisa, ela volta como um outro código, porque ela não pode ser código principal. Às vezes eu consigo aplicar, ele volta como produto acabado, legal, que é aquela camisa com o código inicial. Às vezes o reparo é maior e eu preciso jogar ele em um código diferente, porque aí vai entrar numa linha de segunda qualidade, vamos dizer assim. Né? Então a gente tem que ver a aplicação de cada um. Isso que é importante, é a aplicação. Mas, em resumo, ele é utilizado para isso. Geralmente é para o controle de qualidade. Né? Exatamente. Acho que não falei nenhuma bobagem, né? Não, é isso mesmo. Por favor, se eu falar alguma coisa errada... E esse mesmo exemplo foi aquele que vamos voltar lá naquele... da desmontagem. Nesse mesmo caso aí, por exemplo, se a tua camiseta não tem reparo, mas os mesmos produtos vão ser utilizados para outras coisas, aí eu uso o bloco da desmontagem novamente. Sim. Aí faz sentido, porque o botão volta para insumo, né? Exatamente. E o tecido vai para um outro produto, que esse produto vai ser pano de chão, pano de limpeza. Exatamente. Coisa nesse sentido. Agora, né? Ficou mais... A mãe usava bastante isso. Quando a camisa ficava velha, ela usava para pano de limpeza. Já usava, ela declarava o K260, 265, olha só. Sim. Então tá. Ai,
me dá uma sim, dor no coração. as correções. Eu não sei o que tu pensa disso, tá, Saskia? Eu eu- tenho. Me dá uns 3 tipos de ruim isso aqui, tá? Eu também. K270, K275. Eu vou falar o K280 depois, tá? Isso, deixa pra depois. Mas vamos dar uma separadinha do joio e do trigo. K270 e 275. Eles são blocos para apontar correções em movimentação da escritura, de escriturações anteriores, tá? Isso aqui, honestamente, é um baita tiro no pé, Sim. tá? É um baita tiro no pé. Por que eu digo isso? Imagina que eu entreguei janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Tô até em setembro, né? Ali Com o bloco feito. com o bloco feito, bonitinho, entregue, transmitido, coisa linda. Aí eu descobri lá na gaveta que tinha uma ordem de produção que a quantidade lá em janeiro estava errada. Eu tenho 2 caminhos. Primeiro caminho, eu pego, reabro todas as minhas escriturações e refaço o bloco K de janeiro, por consequência, fevereiro, março, abril, maio, até setembro e entrego no fisco. Lembrando que para escriturações anteriores, eu não lembro agora, Saskia, me ajuda, quanto tempo para não precisar pedir ao fisco autorização? Eu acho que são 3 meses. 3 meses, se eu não me engano, são 3 meses, tá, gente? Até 3 meses eu consigo, até 3 meses você consigo consegue trazer sem pedir ao fisco. Isso. Tá? Depois de 3 meses, né, se for acima disso, eu preciso pedir uma autorização especial no fisco para reprocessar o SPED. Beleza? Então isso é importante a gente deixar bem apontado isso, tá? Aí beleza, fiz as correções na dita ordem de produção. Tá? O segundo caminho, eu não mexo nas anteriores. E aí, no mês atual, eu faço a correção pelo K270 e K275. Legal? Eu aplico, se for a correção em cima do insumo, ou se for a correção em cima do produto produzido ou reconhecido da produção. Beleza? Então tem esse tema. Por que eu acho que isso é um tiro no pé? Porque na sequência eu tenho o K280, que é a correção do apontamento de estoque. Que seria o K200. Que seria a correção do K200. Tá? Se eu for lá em janeiro, pegar o nosso exemplo, lá em janeiro, e corrigir janeiro, eu tenho que lembrar que eu também tenho que fazer as correções dos apontamentos de estoque no K280. E tenho que dizer que eu corrigi aquele produto janeiro, depois gerar mais um registro fevereiro, mais um para março e trazer até a posição atual. Se eu não faço essa interligação, o meu registro de produção vai estar incoerente com a minha entrega de estoque. Exato. O fisco vai fazer 1 mais 1 é 2. Não, aqui tu está dizendo que é 3. Opa, vem cá. Vamos tomar um café junto. Se tiver um biscoito, melhor ainda, né? Ele te chama para tomar um café, entendeu? Assim, atualmente, salvo, ainda não vi nenhuma autuação do fisco a respeito do bloco K. Não. Porém, também não presenciei. É lei e o fisco pode aplicar a qualquer momento, inclusive, né? É bom ressaltar. Inclusive pelo prazo decadencial, ou seja, o ano corrente mais 5 para trás. Exatamente. Tá? Então isso é muito importante. Fazendo um adendo no K280 propriamente dito, tá? Para mim, já com a opinião própria, se você faz o teu controle de estoque certinho, bonitinho, acompanha o teu processo produtivo, em nenhum momento da tua vida você vai usar precisar, né? os registros de correções. Exato. Tá? Principalmente a correção do estoque. Isso para mim é um registro que não precisava ter. Essas correções de apontamento, elas vieram justamente porque, de novo, né? Se não existisse o bloco K,
e você vai lá e dá uma olhada no estoque, não fecha, né? Se você vai fazer uma análise já no bloco H, também não fecha, né? Fazer um inventário físico, são coisas que normalmente dentro da empresa tem problema. Sim, né? pode acontecer, Existem uma mercadoria problemas. estragar, Sim, deteriorar, então existem esses casos, né? Ninguém está livre de acontecer alguma livre, coisa, né? Uma enchente, um roubo, um incêndio, sei lá, enfim, N casos, né? Mas existem também aqueles casos, né, onde é o erro, né? O desconhecimento de fazer um apontamento na data correta, de você conhecer o sistema para fazer o apontamento certo, né? Existem N casos onde você sabe que o cara que está lá no estoque, né, recebendo material, às vezes ele não faz a contagem no dia, vai deixar para outro dia, daí já acumula, já faz no outro. Eu acho aí, que putz, foi não lembro 10, mais. Mas tá, entrou 30, aí tá bom. Ou o cara que vai produzir, vou pegar 10 chapas aqui, não anota na hora. E são coisas recorrentes dentro do universo da empresa. Agora, óbvio, precisa ter controle. Com certeza. Claro que precisa ter controle. É para isso que existe. Precisa ter um ambiente do estoque que seja fechado, que eu só vou poder tirar o material através da requisição. Processo tem que ser definido. Processo para poder aproveitar melhor, né? A máquina, não ter velociosidade. Então, pensa comigo. O cara que abriu uma empresa, tem uma indústria, vende adoidado. Trabalha que nem um louco. Trabalha que nem um louco. Chega, eu preciso, quanto que eu tenho de estoque? Não sei. Compra, vende. Ele só entende do faturamento, final do mês, o dinheiro tá lá. Mas ele não entende nada de dentro. Esse cara, ele não dá importância pro fiscal, pro estoque, para um FD da vida, para bloco K. O que ele quer saber de bloco K? Não quer. E esses são os que têm problema. Sim. Esses são os que têm mais problema, né? Em contrapartida, a gente tem os outros casos, que são aquelas empresas top e tal, mas que também tem problemas, porque sempre tem um ou outro, porque daí tem muita gente, o processo é muito longo ou não está bem definido, e acontecem esses erros. Aí, correções de apontamento eram necessárias, porque como que eu vou corrigir o estoque ou um consumo, enfim, se eu não tenho essa opção dentro do bloco K? Sim. Né? Eu tenho no inventário lá, mas não tenho no bloco K. Como é que eu vou informar isso? Então, foi criada essa correção de apontamento, só que, ao mesmo tempo, de novo, né, aquele negócio usado demasiadamente e de forma aleatória, né? Para qualquer coisa. Às vezes até dentro do mês, o que não deveria. Né? Dentro do mês. Não pode, gente, fazer K270, 75 e 280, porque você tá no mês. Pois é. Você tá no mês. E eu já vi fazer, tá? Eu já vi fazer. Ainda bem que você não me deixa mentir, porque senão eu ia ser louca falando só de problema aqui. Deixa. Mas, assim, infelizmente, a gente tem sempre os dois lados da moeda, né? Que não é essa, assim, de novo, né? A gente sabe, empresas têm produções, às vezes, muito complexas, né? Eu trabalho com uma empresa, por exemplo, que faz turbinas para Itaipu. Olha o tamanho. Vai uma chapinha de metal ali. Olha o tamanho do negócio, né? Quantos itens que vão lá dentro, quantas OPs são abertas para produzir aquilo. Então, e outra coisa, um ciclo produtivo muito longo. Então, às vezes, leva 8 meses, 1 ano para fazer uma peça. Então, você pensa como é que é o bloco K de uma peça de 1 ano que só tem tira e põe, né? Lembrando, isso é importante, até eu vou aproveitar o gancho, Saskia, que você comentou, a questão do bloco K, né? Por exemplo, essa situação, né, de ter um processo produtivo longo, né? Lembrando que
Sempre que eu apontar, né, sim. com ordem de produção, alguma quantidade, seja ela uma produção parcial ou total, ou eu retirar um insumo do estoque para poder aplicar nesse processo produtivo, nesse mês que eu fizer essas dois tipos de movimentação, eu tenho que mandar a ordem de produção para o bloco K. K230 e 235. Isso, exatamente. Tá? Então, assim, vamos imaginar o seguinte, eu comecei a turbina, abri lá em janeiro. Só abri, não produzi e não tirei insumo. Essa ordem de produção não vai para o bloco K. Tá? Em fevereiro eu fui lá e consumi insumos. Entrego essa ordem de produção em fevereiro. Passou março, passou abril e eu não fiz nada. Então, o SPED do bloco K, né, de março, de abril, não vai ter essa ordem de produção. Eu só vou retirar em maio agora. Aí em maio eu mando de novo o insumo que consumiu. Só quando tiver tá? Então só quando existem essas movimentações. Você não vai mandar se não houve algum tipo de movimentação, seja ela no produto acabado ou no insumo consumido. Legal? E outra informação importante é, enquanto não for encerrada a ordem, não bota a data de fim. Não me põe, senão vou dar tapa no dedo. E não pode reabrir ordem depois dela Não fechada. existe reabertura de ordem, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não façam isso, né? Isso é só no sul da França. O que acontece? Esqueci de colocar, virou o mês, fechei a ordem. Putz, esqueci de colocar um negocinho lá dentro. Reabrir a ordem. Não pode. Ah, mas era só um parafuso pequenininho desse tamanho. Não pode. Não pode. Se ainda falta coisas, não fecha, não encerra. Não encerra. A partir do momento que você encerra a ordem, acabou. Você abre outra ordem de produção. Aquela lá não existe mais, acabou. Né? E o que é bem recorrente é esses casos, né? Uhum. Esse mês eu tenho, sei lá, 30 ordens fechadas. Mês que vem, duas lá, daquelas lá que já estavam fechadas, reabriram para colocar uma vírgulazinha. Então, assim, pronto, ali é o ponto para começar a perder o controle. Exatamente. Então, assim, você tem que entender o seguinte, pessoal, que você precisa ter o controle sem o bloco K, para começar. Teu inventário tá legal, entrada e saída de nota tá legal, bate. A tua produção, os teus níveis lá de produção, relatório de produção tá batendo. Aí o teu bloco K vai começar a fazer sentido, entendeu? Se você não faz essa verificação antes e quer fazer o bloco K de qualquer jeito, vai dar problema igual, né? Hoje você vai estar entregando, mas amanhã, né, você pode, que nem a gente falou no começo, vai estar criando um passivo lá e perigoso, né, para a empresa, muito Com perigoso, certeza. porque as pessoas, elas trocam de lugar. Hoje eu posso estar na empresa lá, amanhã eu não tô. E aí? Mas a multa, ela vem. A multa vem pro endereço ela só. vem pro endereço só. Então, isso que eu acho que o bloco K, apesar de ele ser um assunto técnico, né, mas ele precisa ser mais discutido de forma gerencial, inclusive. Ok. Né? Beleza. Aí, na sequência, né, nós temos a produção conjunta, né, que são as ordens de produção, itens produzidos e itens consumidos. Para quem não sabe que a produção conjunta é tudo aquilo onde eu uso um ou mais insumos e pelo produto, pelo processo produtivo da minha empresa, eu não consigo estabelecer a quantidade de cada um deles para ser um para um. Tá? Então eu tenho um ou mais insumos para um ou mais produtos acabados. Um exemplo claro desse cara aqui é frigorífico. Né? Eu compro um boi, que é a matéria-prima, ou seja, um insumo, para a produção do quê? Costela, alcatra, bife, carne moída, cupim. Começou a me dar água na boca já. Pensa. Fazer várias coisas. Né? Fazer várias coisas. Da mesma coisa, para não deixar atrás, né, para o pessoal não ficar triste, cerveja é a mesma coisa. Eu faço de um mosto, né, que é a matéria-prima da cerveja. Conforme as filtragens que eu faço, eu posso ter um chopp, eu posso ter uma cerveja, eu posso ter algo, uma cerveja um pouco mais incorporada, né? Então, essa é a produção conjunta que a gente fala.
e ela pode existir tanto interna, que aí é o K290, 91 e 92, como também o reconhecimento de uma produção conjunta feita fora. Isso. Né? Que aí eu estou recebendo, que é o mesmo caso do... Isso aqui se equivale ao K230, 235 e 250 e 255. Isso. Né? Que é a produção própria e produção em terceiro, produção conjunta própria e produção conjunta em terceiro, onde eu reconheço, né, os insumos e os produtos que foram gerados. Legal? Exatamente. Espero que o pessoal consiga entender e exemplificando, né? Cada situação dessa, eu acho que ficou mais entendível, né? Sim, sim. Como a gente já falou bastante Meu disso, Deus, nossa, vamos lá. deixa eu até tomar um gole d'água aqui. Isso. Eu já quase falei tudo aqui. Não tem problema, temos mais ali. Vamos lá. Seguindo aqui, nós temos o quê? Ah! Pegadinha do malandro. Como será essa simplificação? Como será essa simplificação? Vocês têm ideia de como vai ser? Ó, como diria um amigo meu, ali de Navegante, coisa linda. Tu falou bem certinho. Pegadinha. Porque, posso... Por favor, eu sou... Então, desde aquela famigerada MP, né, da liberdade econômica, quando lá naquela vez já se falou que seria um layout simplificado, irarará, né, ficamos esperando, Sim. né, aguardando o que seria essa simplificação do Sim, até layout. e se tu lembrar, a MP não era do bloco K. Não, ele era falava vários assuntos. Isso, e ele dava muita E ênfase aí tinha à simplificação do e-social. Isso, tinha um parágrafozinho. Que o que era a simplificação do e-social? Pegar os blocos que estavam no e-social e mandar pro RINF. Essa foi a simplificação. Não, e tinha um parágrafozinho. E tinha uma linha, dizendo assim, ó, o bloco K vai ser simplificado futuramente. Isso, né? Em resumo é isso. Simplificação e tal. E aí ficou essa, vai ser, não vai ser, quando vai ser, o que vai ser, né? Aí veio a pandemia. Isso, aí teve esses dois anos de hiato, né? Exato. E aí, dia 24/6/2022, foi publicado no Guia Prático, a nova versão, com a simplificação do bloco K, que vai ser a partir de 1º de janeiro de 2023. Isso. Em resumo, gente, o que desses nossos 20 blocos, né, que a gente comentou aqui, né? Mais um a partir do ano que vem, que justamente está ligado com a simplificação. Exatamente. É um bloco, principal, né? Tipo de registro que vai dizer assim, ó, tu está gerando a entrega simplificada ou a entrega completa, né? Exatamente. Então, lá eu vou dizer assim, ó, qual é o layout que eu estou gerando? Né? E esse layout, o que vai acontecer? Assim, eu fiz uma continha básica aqui, então vamos contar aqui, nós temos 21, né? Então, dos 21 que são a escrituração completa a partir de janeiro de 2023, a Receita tirou 2, 4, 6, 8, 9. Então, isso cai para 12, é isso? Mais ou menos. Se eu não fugir da escola, é 12. Então, eu deixo de entregar 9 tipos de registro. E quais são eles? Desmontagem de mercadorias, que é o K210, que são os itens de origem. O seu destino, que é o K215. O K235, que são os itens consumidos. O K255, que são os insumos consumidos na industrialização, que eu reconheço a produção. Reprocessamento e seus insumos, que é o K260 e 265. Mais as correções a nível de insumos, que é o K275. O K292 são os insumos consumidos e o K302, os insumos consumidos no reconhecimento da produção. Vocês notaram que eles tiraram fora tudo aquilo que... São os 5. O final 5. O final 5, que são, na verdade, os insumos. Essa foi a simplificação que eles colocaram. Comenta tu ou comenta eu? Não, posso falar desse negócio da Por favor. Não sei se é a mesma coisa, né? Mas eu queria só fazer Amada mestra. uma observação, né? Porque
Eu acho que eu sei o que você vai falar, mas eu não vou falar a mesma coisa. Então tá. Tá? Assim, ó. Quando a gente imaginava a simplificação, a gente já tinha as entregas do K200, K280 e, porventura, o 220. Essa seria a simplificação. Então, a massa, vamos dizer assim, a massa achava o quê? Que, se for entrega simplificada, vai continuar K200, 280 e 220. Coisa linda. Coisa linda, né? Saiu a tal da simplificação. Eu ouvi muito, né? E assim, não foi só na hora que lançou a simplificação, né? Até pouco tempo atrás, tá? Mas se é o simplificado, então tá tranquilo. Tá tudo certo. Tá tranquilo, né? E na verdade, essa simplificação é diferente do que a gente já sabia o que era simplificado. Então, tem que cuidar. Porque a simplificação é o K200, o K230, o 220, o 250, o 200... E assim por diante. Que são os itens de grupo, né? 270, 280 E vamos nós. E assim, para você ter essas informações... Tu tem que controlar tudo. Tu tem que controlar tudo. Detalhezinho, tá? Não é só controlar tudo, tá? Pequeno Sim, detalhe que está no guia prático. Essa é a pegadinha. Diz a legislação que você pode optar pela entrega do K da forma simplificada. Legal. Porém, a qualquer tempo você tem que deixar disponível para o fisco, para fiscalização, a geração do K completo. Ou seja, a simplificação é só na hora de mandar o arquivo. Exatamente. Você não deixa de controlar nada. Então você tem essa pegadinha do governo. Então ele pode exigir de você todos os registros. Né? E detalhe também, tá? Detalhe 2. A Receita não vai te dizer assim, você tem 6 meses para me entregar. Se você gerou em um formato, no mesmo momento você vai ter que gerar no outro. Sim. Então, tu tem que deixar isso pronto. Não é assim, é opcional, mas é um opcional vinculado, exatamente. Então, tem que ter o processo. Quer entregar o simplificado? Esteja preparado para entregar o completo. E aí vem, né? A partir de quando? Este sabor novo, porque né? Nós estamos aqui, hoje é dia... Hoje estamos em outubro? Estamos em outubro, né? Com a finaleira de outubro. Então, nós temos... alguns dias, talvez. 2 mesezinhos para começar. Dezembro a gente não conta porque é mês morto, né? Então, a partir de 1º de janeiro de 2023 já começa a contar... ou seja, né, as primeiras entregas vão ser em fevereiro. Assim, só lembrando, né, é importante, né, aqui a questão. Então, a simplificação ela ocorre a partir de janeiro de 2023, onde você vai optar por gerar ou não ela simplificada, dentro daqueles registros que a gente comentou. Aliado a isso, saiu também, eu fiz uma colinha aqui, tá, gente, porque eu não vou lembrar de tudo. Saiu também uma nova normativa, fazendo um ajuste no ajuste CINEF 209, com novos prazos, tá? Então, assim, vamos lá, vamos separar em 2 blocos, tá? Faturamento anual acima de 300 milhões, ok? Janeiro de 2023, janeiro de 2024 e janeiro de 2025, tá? Por divisão de KNAI. Então tem que ver lá a questão dos KNAIs. Legal? Detalhe, quem já entrega o completo agora, se estiver nessa nova sistemática de entrega, não para de entregar, tá? Ou seja, se tu já entrega e foi prorrogado, por exemplo, vamos pegar aqui,
2025 é divisões 10, 19, 20, 21, 24 e 25 do KINAI. Se você já entrega ela completa, você não para de entregar, você continua entregando. Tá? Uma vez você estando na obrigação, você não vai sair dela. Tá? Isso é importante ressaltar. Exato. Você não para de entregar. Porque senão o fisco pode chegar para ti, tá, mas tu estava me entregando, agora tu deixou de entregar? Não, eu quero ver, quero acompanhar. A entrega foi voluntária, você já aderiu voluntariamente ao processo. Você só vai informar lá o layout Isso, completo, ou a exatamente. mais, né? Mas não vai deixar de fazer exatamente, né? E aí, assim, gente, para quem fatura abaixo de 300 milhões anual, continua somente a entrega do K200 e K280. E não tem ainda previsão de escalonamento para a entrega completa. Tá? Então, somente grandes indústrias, né, faturamento acima de 300 milhões é que entregam o completo. Isso. Por enquanto, não existe nenhuma chance, não existe previsão legal, não existe nada publicado para empresas que faturam abaixo de 300 milhões fazer a entrega do K completo. Beleza? Isso que é importante. Isso, beleza. Mara. E aí nós vamos, né? O papo tá bom, mas nós vamos pro nosso último tópico de hoje, né? Que é o quê? Quais os cuidados a serem adotados caso se opte pela simplificação? O primeiro cuidado, assim, que eu entendo é a leitura da própria legislação. Legal. Né? Porque é que nem eu falei antes, eu não posso misturar o simplificado dos abaixo de 300 milhões com o simplificado do acima. Sim. Né? Então, isso eu tenho que cuidar. Isso eu tenho que cuidar. Coisas que a gente já comentou durante a nossa conversa. Fazer uma revisão do cadastro de produtos, tipificação de itens, é importante. É importante, porque é isso que vai me dar uma qualidade na informação do que eu estou gerando, do bloco K para o fisco, né? Movimentar tudo com documento fiscal. Isso, não esquecer, né, de que fazer ele não brota, gente, ele não brota do terra, tá? Não esquecer de registrar na data correta, né? Recebi hoje, não deu tempo hoje, faz amanhã então, amanhã de manhã, mas não, sabe, não deixa passar o prazo. Ou aquela nota que só acontece no sul da França, que fica 30 dias dentro da gaveta, né? 30 dias é pouco ainda. Já peguei nota de 5 anos dentro da gaveta. Então, assim, são casos e casos, né? Claro que a gente entende que, de novo, cada empresa é um universo, tem uma particularidade, tem problemas, tem isso, tem aquilo. Mas, assim, a gente precisa cuidar com a qualidade da informação que está prestando. Sim, né? Não gerar por gerar, né? Não gerar por gerar, é uma obrigação para apertar um botão, né? Que é aquela frase maledeta. Só apertar um botão não existe. Eu preciso parametrizar, eu preciso conferir. E outra coisa, eu preciso monitorar essas informações. Sim. Então, hoje eu conferi, amanhã não digo, mas daqui a uns 15 dias, dá uma olhada de novo, né? Outra coisa, revisar os processos. Porque eu digo assim, ó, o bloco K, apesar de ele ser uma obrigação, Jacó, e muita gente acha que assim, a Receita só quer me ferrar, né? Só que eu não vejo o bloco K como uma obrigação ruim, porque ela mostra que os processos da empresa não estão legais. Ela mostra os gaps? Exato. Eu tô enxergando qual é o meu problema. Meu problema é na produção ou o meu problema é realmente no fiscal? Ou é no sistema? Né? Puxando o gancho do sistema. Eu preciso ter um sistema que atenda a obrigação. Né? Eu não posso fazer gambiarra direto no sistema. Legal. Assim, eu tenho um sisteminha lá que é show de bola. O cara é meu amigo há 30 anos, mas não gera blocar. Assim, desculpa,
você vai ter que ter um sistema que atenda a obrigação, porque senão você vai ter problema, né? Você precisa ter relatório, você precisa... Enfim, você precisa cuidar da informação que está sendo levada para o fisco, né? Eu fiz algumas colinhas aqui, né? Tipo assim, né? Que a gente comentou da questão da... Mesmo que você opte por entregar ela simplificada, você tem que lembrar de entregar, ter à disposição do fisco de forma completa. Exato. Né? A partir desse ano foi retirada a ficha técnica do processo produtivo. Né? Mas Bem mesmo lembrado, assim, bem eu não lembrado. posso deixar de controlar isso e a qualquer momento eu vou tirando insumo, colocando Não. insumo, distorcendo o meu produto. E ela foi tirada do bloco K, não da tua empresa. Exatamente. A ficha técnica continua existindo, né? Ela só não vai ser entregue ao fisco, mas dentro da empresa ela existe, tá? Aí, como a Saskia falou, né? Baixar o guia prático, estudar com o pessoal da engenharia, Sim. de custos, ITI, o teu parceiro contábil, tudo. que é muito, muito importante isso, trabalhar a 6, 8 mãos. Parceria, né? Parceria. Esse é o segredo do sucesso, tá, gente? Parceria. Exatamente. Porque a contabilidade, ela pode conhecer a realidade da empresa, mas talvez ela não conheça o processo produtivo. Exato. E quem pode auxiliar a contabilidade é a engenharia, é custos, para definir a questão de quando criar um produto novo, quando modifica a estrutura, para não virar uma casa de mãe Joana, né? De repente eu tenho uma ficha técnica que uma hora eu produzo lápis e daqui a pouco eu estou produzindo notebook com a mesma ficha técnica. Não faz sentido, né? Ou carro com 8 rodas. Mais ou menos assim, né? Uma boa oportunidade, como a Saskia falou, né? A gente comentou dos gaps, né? Então, analisar os processos internos para ver se estão de acordo para prestar informações ao fisco. Revisar o cadastro de produto, como a gente comentou, a tipificação, NCM, SEST. Então, já faz uma revisão geral. Até porque, né, Jacó, o cadastro de produto é o coração da empresa. Sim. Então, não vai levar só essas informações, tem toda a tributação da empresa junto. Exatamente, né? que pode dar um BO grande lá na frente. E dá outro BO, então... Buscar, de repente, no mercado, né, como a Saskia falou, né, uma solução de sistema que venha te atender nessa geração, né, porque o cara faz há 30 anos para mim, meu amigo, Sim. mas o cara não consegue gerar o bloco K, eu vou fazer por gambiarra. Não né? tem como. Não tem como. Acaba se tornando pesado para a empresa, né? Então ela tem que colocar a necessidade. De novo, né? Tem que ser feita uma análise criteriosa, tudo bonitinho, certinho, né? Para ver se não tem a possibilidade de criar. Isso. Se não tem a possibilidade de gerar o bloco K, aí buscar uma solução de mercado, Exato. né? Eu vou puxar sardinha, sardinha pra gente, nós temos a solução, se você precisa, nós temos a solução, né? E não é para dificultar também, né? Sim, o bloco K não visto... é para dificultar a vida de ninguém, é pelo contrário. Se você usar ela com sabedoria, ela vai trabalhar a teu favor. Vai trabalhar muito a teu favor. Eu vou até mais além, Jacó, porque quando a gente tem os processos ok dentro da empresa, você ganha uma competitividade fora. Sim. Teu processo é mais enxuto, teu processo é mais rápido. Você tem possibilidade, inclusive, de aderir esses regimes especiais, né? Sim, exemplo, Recofsped, Repetro e outros, né? Através da qualidade do bloco K. Sim. Então, é um requisito importante para a competitividade nas empresas, né? E uma outra coisa, aproveitar, né, para poder eliminar aqueles vícios, né, dentro da empresa. Ou seja, eu peguei muito isso no processo de implantação do bloco K, né? Eu sempre fiz assim, o cara trabalha 30 anos na empresa. Meu Deus, para tu convencer o camarada foi difícil. E olha, eu vou dizer para vocês, o mais importante de todos, eu acho que a gente tem que dizer, né? Não deixa para a última hora. Isso é verdade. Se você deixar para a última hora, você não vai conseguir. Isso é verdade. Que até tu equalizar todo o processo dentro da tua empresa, demora. Até tu mobilizar o teu pessoal, demora. Então... Sim, conscientizar o pessoal. Exatamente, muita conscientização, tá? É muito difícil. O trabalho do parceiro contábil e do software, eu diria que é 25% do trabalho do bloco K. O restante... parceria, conscientização entre os setores, né? do teu processo produtivo, da engenharia, de custos, né? Tudo isso tem que entrar, justamente como a Sassi falou, o ponto principal a palavra, eu acho que define isso, é parceria, tá? Parceria que é a questão. Não, e Jacó, não é à toa, né, que o bloco K foi um dos projetos e ainda é um dos projetos mais caros. Sim.
de mercado. Com certeza. Né? Porque desde 2015, 2016 ali, quando começou, houve um investimento pesado, né, em pessoas, em consultoria, em sistemas, em adequação. Então, assim, é um dinheiro que você não dá para ser jogado fora. Não, né? com certeza. E como você bem falou, assim, o mais importante, não deixar mesmo para a última hora, porque não é um projeto que você vai implantar da noite para o dia. Exatamente. Né? Você não vai identificar problemas de produção olhando assim em 2 horinhas um relatório. Você vai ter que visitar chão de fábrica, entender o processo produtivo, fazer entrevista com as pessoas, entender como que eles fazem a ficha de produção, como que é apontado dentro do sistema, quem faz, entende? Então, tudo isso tá ligado na parceria. Se você simplesmente adota, né, uma obrigação dessa só por entregar, não vai ter o resultado que você quer. Com certeza. E aí já viu, né? Aí vai ter outro que vai fazer melhor e você fica pra trás. Em vez de fazer parceria com o pessoal da empresa, vai fazer parceria com a Receita. Com a Receita, que ela é muito parceira. Muito parceira. Muito parceira. Gente, assim, ó, o papo tá muito gostoso, mas a gente tá chegando ao fim, né, dessa nossa conversa. É uma pena, porque a gente poderia conversar vários, né, horas a respeito de Bloco K. Sim. Então, assim, Saskia, eu deixo agora aqui a palavra aberta para você, fazendo as considerações finais do nosso público. Fique à vontade. Gente, quero muito agradecer, primeiro, Jacó, vocês todos, né, da empresa, pela recepção, né, pelo bolinho. Eu adorei ficar aqui com vocês, batendo esse papo. O Bloco K é um assunto importante, né, pessoal, assim, o Bloco K parece que é um assunto batido, mas não é. Eu acho muito válido a gente sempre falar sobre Bloco K e aprofundar, né, como a gente fez aqui, conversando sobre cada registro, trazendo os exemplos. Isso que a gente só deu uma riscada, né? Uma pincelada, né, sobre cada coisa. Foi a fundo, mas assim, é importante ter esse tipo de conversa, porque é nesse momento que dá aquela luz, putz, é aquilo que eu preciso. Esse é o caminho. É esse o caminho, ou é isso que está faltando, ou de repente te dá um estalo e vou olhar lá o cadastro produto, né? Uhum. Assim, são coisas que parecem banais, né? Porque quando a gente fala assim, revisar o cadastro de produto, ai gente, isso aí tá ultrapassado, mas não é. Não. Né? Não é isso precisa de um monitoramento constante. Você precisa ter um cuidado com essas informações coração, né, de dentro da empresa, para fazer o que você precisa fazer, e não só para o Bloco K, né? É para o FD em geral, é para contribuições, é para o CMSPI, é para a tua contabilidade, vai entregar ECF, ECD, são essas informações que estão lá, né, e que se tiver uma vírgula errada já te dá um problemão. Então, investir em pessoas, em conhecimento, fazer leituras, né? Poxa, se você não tem tempo, a gente sabe que a área fiscal é corrida, nem sempre a gente está disponível para fazer uma leitura, mas chama o colega, você já ouviu falar do assunto, né? Procura grupos, né? Grupos de estudo, procura comunidades assim que falem sobre o tema, porque é importante a gente se aperfeiçoar e se atualizar. Tá? Legal. Saskia, eu agradeço imensamente a tua presença aqui conosco. Obrigada, Jacó. Eu que agradeço. Muito bom esse papo. Gente, agradeço a participação de cada um de vocês. Você que é parceiro nosso, que é parceiro contábil, cliente, ou mesmo você que não conhece a WTTI, sinta-se convidado a conhecer a nossa empresa. Tá? A gente está à disposição de vocês. E assim, muito bom tê-los aqui nessa semana, nesse projeto novo que é a Semana Contábil. E a gente vai ter novos materiais, novos podcasts, né? E a gente vai falar, um dos próximos temas vai ser parametrização e o BPO financeiro. Tá bom? Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Tchau.